Existe um equívoco no meio dos cristãos que a maioria pensa que Jesus Cristo só tem 2018 anos. Ou seja, ainda nesse presente século, existem pessoas que raciocinam e que acham que Jesus veio do nascimento virginal de Maria para cá. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse assunto. Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 até o versículo de número 17. Diz assim: E nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Pois todas as coisas foram criadas nele, nos céus e na terra, as que se veem, invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja principados, seja potestades, tudo foi criado por ele e para ele. O versículo 17 diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas permanecem por ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é antes de tudo. Jesus é o princípio de tudo. Jesus é o início de tudo. Não é à toa que Isaías capítulo 9, versículo 6 está escrito que um menino nasceu, um filho nos deu, o seu nome será chamado Deus Forte, Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade. Jesus, o mesmo Jesus que morreu na cruz por mim e por você, é o Pai da Eternidade. Ou seja, Jesus não tem 2018 anos para cá. Jesus, ele mesmo criou Maria para que viesse trazê-lo aqui na terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é eterno. Ora, e se perguntarem, Jesus é Deus? Sim, obviamente, Jesus é Deus. Deus morre? Não, Deus não pode morrer. E pergunta, por que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele aqui na terra ele foi homem, de acordo com 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Ele foi homem, o nosso mediador entre homens e Deus é Jesus Cristo, homem. Quer dizer, ele foi homem, carne, osso e dente. E morreu também como homem. Mas a parte divina de Deus, essa não morre e essa também não pode nascer. É por isso que Jesus, sendo Deus, não tem pai e não tem mãe, porque Deus não tem princípio e nem fim. Outro detalhe interessante, ele é o Verbo. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 e 2, você lê a seguinte maneira. Vamos conferir? Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1 e 2. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Versículo 3 diz: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe se fez. Quem é o Verbo? Jesus Cristo. Era Deus. Então foi ele que criou todas as coisas. Então Jesus é antes de tudo, como o versículo 17 da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 17, diz que ele é antes de tudo. Aqui nós encontramos o evangelista João mencionando a mesma coisa, dizendo que ele é antes de todas as coisas. Jesus é eterno, Jesus não tem princípio, Jesus não tem fim. Por isso que ele disse, naquele discurso que ele estava com os judeus, João capítulo 8, versículo 58. Antes que Abraão, vosso pai, existisse, eu sou, eu era. Jesus Cristo já existia antes de Abraão. Jesus vem antes de Abraão, Jesus vem antes de Moisés, antes de Noé, antes de Adão, antes de Eva, antes dos profetas, antes dos discípulos, antes de Maria. Jesus é eterno. Jesus não tem início e também não tem fim. Por isso que lá em Êxodo capítulo 3, no versículo de número 14 e 15, você vai encontrar a seguinte expressão. Vamos ler Êxodo, livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha só que interessante. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. E ele diz assim: dirás aos filhos de Israel: O eu sou me enviou a vós.
E Deus disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. O meu nome eternamente, este é o memorial de geração em geração. Quer dizer, Deus é eterno. Jesus é Deus. Em João 8,58 ele diz: eu sou. Em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus diz: eu sou. Jesus é Deus. Por isso Jesus é eterno. Yeshua HaMashiach não tem princípio. Yeshua HaMashiach não tem fim. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Um forte abraço para você nesse estudo. Que Deus abençoe.